a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olha o que Jesus fala para nós. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? E aí Emmanuel, o nosso benfeitor querido, comenta essa lição, dizendo: aconselha-te com prudência para que teu passo não ceda à loucura. Olha que grave, ele começa, né? Olha a gravidade. Aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Olha que lindo isso. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia. Olha que lindo que é esse trecho. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus. E que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Emmanuel. Eu amo muito Emmanuel. Ele traz para nós reflexões do Evangelho. Muitas vezes nós reclamamos tanto, né, que a compreensão do Evangelho é difícil. Mas, na verdade, nós temos tantas obras de Emmanuel refletindo cada versículo do Evangelho de Jesus, né? São muitas que nos auxiliam nesse desafio que é a vivência cristã. Nós sabemos que somos espíritos em evolução, nós sabemos que não somos um corpo físico, nós sabemos que estamos na Terra transitoriamente, que aqueles que nós amamos também estão na Terra transitoriamente. Nós sabemos que fizemos um planejamento reencarnatório antes da reencarnação. E que nesse planejamento reencarnatório nós escolhemos alguns pontos importantes para transformarmos em nossa estrutura espiritual. Nós escolhemos a parentela, nós escolhemos a família, nós escolhemos o país, nós escolhemos as dificuldades, aquelas barreiras, nós escolhemos as expiações, as provações, nós escolhemos as lutas. O gênero de provas que nós precisamos para sublimar a vida, para evoluir, para progredir. Isso é muito claro para todos nós, né, que somos espíritas, nós sabemos. Mas não temos conseguido ainda viver essa verdade.
Somos espíritos, espíritas cristãos. Estamos na Terra transitoriamente para cumprir a nossa grande viagem evolutiva, para que aqui nós possamos galgar degraus mais elevados de vida e sublimar a vida, né? Sublimar a existência. Então, todos nós sabemos que estamos aqui para evoluir. A pergunta precisa ser como nós estamos evoluindo. Temos conseguido aguçar em nós os olhos de ver, os ouvidos de ouvir? Temos conseguido desenvolver esses olhos de ver como espírito? Porque isso é imprescindível. Nós estamos vivendo uma fase única, maravilhosa, incrível, belíssima, que é a mudança de um plano terreno de provas e expiações para um plano mais elevado de regeneração. Então, estamos saindo desse mundo de provas e expiações que a Terra se encontra, transitando para um planeta transitório, né? Que é o planeta da regeneração, onde nós vamos regenerar os nossos sentimentos, que é a base da evolução, para que possamos, então, passar para um plano bom, para iniciarmos a nossa grande viagem de espíritos bons. Então, nós sabemos que na Terra existe predominância do mal. Existe a predominância do mal em nós, existe a predominância do mal naquele que convive conosco, nas pessoas, não é? Nós sabemos disso. Então, o livro dos Espíritos traz para nós, a Pleiade da Verdade traz para nós, Kardec trabalha esses pontos em todas as suas obras, que há no nosso planeta, nessa condição que nos encontramos, a predominância do mal, e que por haver a predominância, momentos da nossa vida, que parece que nós estamos sendo lapidados, né? Por meio das relações, por meio da vivência com o outro, seja no trabalho, seja em casa, seja na casa espírita, porque nós somos diferentes. A sombra que há em nós, as mazelas espirituais, as nossas más tendências, elas afloram. E isso é colocado no relacionamento, muitas vezes, de uma forma muito difícil. E o outro oferta para nós também isso. Então, pessoal, a gente precisa refletir muito, né? Como nós temos nos relacionado, como nós estamos nos relacionando com o próximo, dentro do lar, com aqueles espíritos que nós escolhemos lá no mundo espiritual, para compartilhar conosco essa experiência incrível da vida na Terra, para que nós possamos vencer essas arestas, essas más tendências, essas mazelas, esses sentimentos enfermiços que nós trazemos de reencarnações passadas, ao longo de construções espirituais milenares, pois somos espíritos milenares, e trazemos em nós habilidades e construções luminosas. Nós trazemos em nós uma herança divina. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, somos seres divinos. Somos dotados, quando criados por Deus, simples e ignorantes, somos dotados de potencialidades divinas em estado latente. Como a semente é dotada de potencialidade para se tornar uma hortaliça, uma árvore, uma flor, basta que ela receba os recursos da matéria, da terra, do adubo, da água, do sol, do oxigênio. Então, nós recebemos, enquanto espíritos repletos de sementes divinas, em desenvolvimento, nós recebemos os recursos da matéria, para que nós possamos desenvolver essas potencialidades em nós, expandir esse ser divino que nós somos. Vencer as sombras que são passageiras, não são reais, são temporárias. O que é real é o que dura para sempre. É aquilo que construímos espiritualmente em nós. Então, a experiência física, a experiência da vida na matéria, a experiência reencarnatória é presente divino. E se é presente divino, é o maior presente que nós recebemos, nós precisamos olhá-la com os olhos do espírito e aproveitá-la como espírito.
inteligente que somos. Porque quando nos colocamos diante das circunstâncias, das provações, das dores, das lutas, daquele ser que não é como eu gostaria, mas é como ele é, e está no tamanho certo para me auxiliar a desenvolver as virtudes que eu não possuo, se eu souber aproveitar essa oportunidade como espírito. Então, esta é a oportunidade divina de transformação, de sublimação, de evolução. Mas quantas vezes reclamamos, queremos fugir das provas, das lutas, achamos muito injusto, porque ainda não conseguimos aguçar o olhar e a vivência no Evangelho de Jesus e como espíritos na Terra. Mas esse é um processo que nós estamos caminhando e transformando a cada dia. Estamos numa era nova, em que todos serão convocados a viver como espírito. E nós, possuidores da bênção que é o Consolador prometido, a doutrina espírita, esse conhecimento mais avançado que nós temos no planeta Terra, ele traz para nós os recursos que precisamos para que essas potencialidades que estão sendo desenvolvidas sejam desenvolvidas agora com lucidez. A lucidez de quem sabe quem é, de quem sabe para onde vai, de quem sabe o que veio fazer na Terra, de que sabe que os planejamentos encarnatórios nos impulsionam ao melhor, ao desenvolvimento de virtudes e sentimentos importantes para esse processo, de quem olha para aquele companheiro difícil e fala, esse é um instrumento que eu tenho na vida, na Terra, para me ajudar a desenvolver essas virtudes que eu ainda não consegui, a transformar os sentimentos doentes que eu trago em mim, a exercitar o perdão que é libertador para o espírito, porque quando há oportunidade de perdoar, é um momento ímpar na vida do espírito. E quando Cristo fala que é necessário perdoar ilimitadamente, né, 70 vezes, 7 vezes, ou seja, quantas vezes forem necessárias, e nos chega essa oportunidade do perdão, é um momento em que o espírito encontra diante de si um momento tão importante na sua jornada como espírito, porque nós recebemos aquela ofensa de acordo com os nossos vetores, né, com aquilo que nós atraímos, com as nossas necessidades evolutivas, dadas as construções milenares do passado. Então, nós recebemos aquela, entre aspas, ofensa, porque existe algo que puxa, um imã em nós, espiritualmente falando, que vamos receber o gênero de provação necessário para que o auto-perdão aconteça em nós. Porque o mal que chega até nós é o mal que causamos ao próximo e causamos a nós mesmos. No passado, em outras vidas, às vezes nessa mesma. E essa oportunidade, então, ela chega como um convite a esse passar de fase, avançar espiritualmente. Porque nós temos a possibilidade de perdoar. Então, o mal que chegou em mim, até mim, é o mal que existe em mim precisando ser curado, transformado, que está prontinho para ser transformado. Que está ali, ó, sabe a fruta madura precisando ser colhida? Mas vai depender da nossa disposição íntima de viver como espírito, da nossa lucidez de compreender aquilo que nos chega como necessidade de progresso. Se a gente olha isso como espírito, nós vamos reagir de uma forma. Se a gente olha como corpo físico, nós vamos cair no rebeldia, vitimismo, revanchismo, vou dar na mesma moeda. E vamos esquecer o dar e a outra face, perdoar 70 vezes 7, amar os nossos inimigos. Então, o convite de viver como espírito é para nós um grande exercício. E aqui, bom, mas só para terminar, né, o raciocínio do perdão. Então, quando a gente entra no vitimismo,
Então, eu sou vítima porque aquele me magoou, me ofendeu, fez algo que eu não merecia. Então, eu sou vítima. Se eu me coloco como vítima, eu vou ter o ímpeto de vingança. Mas como somos cristãos espíritas, nós já não temos mais esses ímpetos, né, pessoal? Então, a gente pode só pensar assim, espera aí que você vai receber o que é da lei. Entendeu? Porque é assim, olho por olho, dente por dente. Não, aqui se faz, aqui se paga. Não, não, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque não tem jeito. Quando a gente faz uma coisa assim, a gente recebe. Então, olha como ainda existem em nós os impulsos da vingança. Porque o Cristo diz assim, não, perdoa. Perdoa, ilimitadamente. Perdoa os teus inimigos. E os inimigos maiores estão dentro de nós. A gente tem muita dificuldade de perdoar o outro, na medida da ofensa que recebemos, porque ainda não conseguimos perdoar esse mal que nós causamos no passado. Não conseguimos perdoar a nós mesmos. Por isso que o perdão é libertador. Quando perdoamos o ofensor, perdoamos a nós mesmos. E aí acontece a expansão do espírito, né? Porque ele se liberta das algemas e das amarras que o aprisionavam em sombras na sua tessitura perispiritual, na sua memória, no seu padrão mental, e avança. Então, o melindre, ele demonstra o quanto precisamos aprender a nos perdoar e perdoar o próximo. E aqui, quando Emmanuel comenta para nós essa passagem do Cristo, o Cristo está nos convocando aqui a viver como espírito. Ele fala, olha, não é a vida maior do que as coisas que nós temos aqui na matéria, inclusive o alimento. Aí você pensa, mas se eu não me alimentar, eu não vou ter vida material. Mas ele está falando daquela vida em abundância, a vida do espírito, a vida que transcende todas as coisas da matéria, inclusive a vida física, a vida eterna, a vida em comunhão com o Pai. Então, quando ele canta aquele hino, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros no céu, e ele nos convoca a viver na fé. Nós não precisamos de tanto. E nunca acumulamos tanto. E temos acumulado, e uma sede, uma necessidade de precisamos de mais e sempre mais, não é o suficiente. Muitas vezes, numa fuga, numa tentativa de preencher vazios existenciais que só são preenchidos com amor, com doação, com verdadeira construção do amor em nós pela vivência do Evangelho de Jesus. Então, ele traz aqui para nós, olha, prudência, viva na terra, aproveite as coisas que a vida na terra oferece, mas com prudência. E a prudência é difícil? Prudência, lucidez, daquele que sabe que é espírito, que tudo aí é transitório, que verdadeiramente vamos levar os tesouros verdadeiros, reais, são os construídos em nosso íntimo, são os construídos em nossa estrutura de sentimento. E ele diz aqui para nós, né, muitos acumulam sem proveito, retêm grandes arcas que os vermes devoram, disputam remuneração e vantagem que não precisam, imobilizam-se no tédio, no medo, e ele traz assim, não esqueça de que nós somos usufrutuários dos bens divinos, o corpo físico nem é nosso, né? Deus nos emprestou para que nós pudéssemos ter o corpo como instrumento da nossa vontade, porque nós somos o espírito, e o nosso corpo físico é um instrumento que nós tocamos de acordo com os nossos pensamentos, né, com os nossos atos mentais. E ele diz aqui para nós, então aproveite os bens da terra para estender, para volumar, para aumentar os bens eternos em nós. Então, aproveitar o recurso que a matéria oferece para progredir, para verdadeiramente evoluirmos. E muitas vezes nos aprisionamos àquilo que será corroído pelos vermes. Aquilo que é do pó, e ao pó retornará. Mas nós não somos um corpo físico. Somos vida em abundância. Somos eternos, né? Somos imortais. Eternos é Deus. Nós somos imortais.
Então ele diz assim, não retenha as coisas que você não precisa. E olha como a gente tem tido tanta necessidade de acumular coisa, né? Não despreze lição alguma. Lições, elas vêm a cada dia, a cada segundo, a cada hora, a cada momento. Tudo é lição. E se temos os olhos de ver como espírito, aproveitamos a lição. E ele fala essa frase maravilhosa, né? Começa cada dia, começa o teu dia com os olhos de uma criança. Porque, gente, quem tem criança pequena aí sabe, né? A gente passa corrido pelo pôr do sol porque a gente tá com pressa de chegar em casa e a criança fala assim, nossa, olha esse sol! Como se fosse a primeira vez que ela tivesse vendo. Ela olha para aquela lua cheia que a gente nem se deu conta de que estava cheia, que não deu tempo de ver o céu muito bem, e ela diz: ah, que lua! Ela olha uma florzinha do campo que nasceu ali na calçada e fala: olha que florzinha bonitinha. Olha esse pássaro, como ele canta bonito. E a gente tem, assim, banalizado as belezas da criação da natureza, que são os tesouros que Deus nos oferece, todos os momentos da vida. Então ele fala assim, aproveita o dia que começa com essa expectativa não, com esses olhos da criança, de quem está vendo a beleza do amanhecer, daquele sol, daquele céu, dos pássaros, da luz, pela primeira vez. E a gente não faz isso. E é tão belo, é tão belo. E quando a gente eleva os nossos olhos para aquilo que é da criação divina, nós elevamos as nossas vibrações. Nós entramos em comunhão com o Pai. É lindo isso. Isso acontecer, né? Essa comunhão entre pai e filho. Mas se nós estamos apressados com as coisas da terra, nós não vamos ver, né? E ele fala para uma coisa muito importante. E também se despeça da terra como quem vai partir para o mundo espiritual. Busca a serenidade da noite, acalmar os pensamentos, fugir das preocupações do dia a dia, entrar em harmonia, porque nós vamos despedir do corpo físico mesmo quando entramos no sono do corpo físico, né? E vamos para o mundo espiritual, um tanto livres pelo sono do corpo físico, conviver e viver com os espíritos que se afinizam conosco, com os nossos ideais. Então, é um momento de acerenar, de tranquilizar, e de se despedir momentaneamente do corpo. Mas aqui ele fala, se despeça como quem não vai voltar. Porque a gente não sabe mesmo se vai ser a última noite ou não. Isso muda tudo, né, em nós. E ele traz para nós, então, que é necessário a gente devolver para a vida o que Deus nos emprestou. Somos usufrutuários, somos depositários, tudo pertence a Deus, é dele. Então vamos devolver como aquele que aproveita os talentos, né, da parábola dos talentos. Recebe um talento, faz dois. Todos nós temos algo de bom para dar. Somos criados à imagem e semelhança dele, né? E ele fala para nós que os tesouros que nós vamos levar são aqueles amealhados em nós mesmos, construídos em nós, espíritos. Espíritos. No campo da educação e das boas obras. Olha, ele divide. Da educação, quer dizer, da transformação moral adquirida pelo nosso esforço da vontade em cada dia, e das boas obras em servir ao próximo, em fazer algo de bom para quem quer que seja. Dentro do nosso lar, com a nossa cota de paciência, de compreensão, de empatia, no nosso trabalho, na casa espírita, aquele desconhecido que é irmão, nós podemos servir, nós estamos aqui para servir, né? Servirmos uns aos outros. E educar o espírito imortal que nós somos, educar os nossos sentimentos, educar o nosso pensamento no bem. Educar o pensamento no Evangelho de Jesus. E para isso precisamos conhecer o Evangelho. Então, agradecemos imensamente a Emmanuel, porque ele nos ajuda a conhecer melhor o Evangelho todos os dias, para que nós possamos viver o Evangelho de Jesus e nos libertar, e transcender, e voar, né? E brilhar a nossa luz. Porque o Cristo perguntou, né? Vós sois deuses? Sim.
Então, brilha essa luz. Vamos aprender a cada dia a expandir e brilhar a nossa luz. Meus queridos, obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade das reflexões de hoje.